Pronto. Aula de hoje, capítulo 4 da nossa apostila, né? A relação entre educação infantil e ensino fundamental e a avaliação da aprendizagem, né? Deixa eu só passar aqui. Então, o primeiro ponto que a gente tem que abordar aqui é a evolução da visão que se tinha sobre a criança. Vocês, não tenho certeza se vocês já estudaram sobre isso, né? Porque eu não lembro exatamente em qual disciplina que vocês verificam algumas teorias relacionadas a grandes pensadores, né, e grandes educadores que ajudaram em muitos conceitos da pedagogia que são utilizados hoje, né? Mas, numa trajetória histórica, né, das concepções sobre a infância, desculpa, a criança, ela sempre foi vista como aquele pequeno adulto, né? Isso já há algum tempo. Então, isso, claro, foi mudando com o tempo, né? Essa questão de como você enxergava a criança. E hoje a pedagogia, ela já tem muito, muito, muito sedimentada o entendimento de que a criança, ela não é um mini adulto. A criança, ela é um ser humano em desenvolvimento, em formação, e por conta dessas características, né, de ser um ser humano em desenvolvimento, em formação, ela precisa de, ah, como eu posso dizer, ela precisa de uma atenção mais dedicada, né? Ela precisa ter ali reconhecidas as suas características, as suas necessidades, os seus direitos, né? Então, alguns estudos aí da psicologia, da sociologia, da antropologia, fizeram algumas descobertas muito importantes sobre o processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças, né? E esses estudos, eles chegaram ao reconhecimento de que essas crianças, elas possuem uma série de capacidades e elas aprendem por meio da ação. Então, eh, se essa construção de concepções teóricas, né, elas são um processo sociocultural e político, a gente tem hoje, entre aquelas que devem embasar o trabalho nas escolas de educação infantil, algumas questões que são importantes. Então, aqui nesse conjunto, nós temos três atores muito essenciais, né? Primeiro, a gente tem a criança como um sujeito histórico, um sujeito social, um ser único, né? Capaz de construir conhecimentos por meio da interação com o ambiente e com as outras pessoas. A gente tem o professor, que é aquele que é o mediador do conhecimento e aquele que vai problematizar o cotidiano, mas não do ponto de vista negativo, e sim do ponto de vista da perspectiva da construção do conhecimento, né? Ou seja, é através da problematização que a criança vai aprimorando as suas habilidades e as suas competências, né? Ah, e como terceiro ponto, como terceiro ator, nós temos a educação, né? A escola que envolve aí, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a oferta de situações de aprendizagem muito significativas e situações de aprendizagem que vão envolver algum tipo de cuidado. Então, analisando essas concepções, a gente pode perceber que elas não são exclusivas da educação infantil, né? Mas elas são apropriadas aos demais níveis de ensino, já que toda pessoa, seja ela de que idade for, ela é um sujeito histórico, ela é um ser social, ela é um ser único, né? Capaz de construir esse conhecimento pela interação com o ambiente, com as pessoas, né? Então, o aluno universitário, vocês, por exemplo,
vocês também aprendem por meio da interação. O que diferencia vocês de alunos de educação infantil, por exemplo, é a possibilidade de extrair mais conceitos, né? Porque vocês já tiveram um contato com uma quantidade muito maior de informações e de experiências, né? Então, por exemplo, eu não posso falar sobre visões pedagógicas a respeito do desenvolvimento da criança como a criança, porque ela não teve essa experiência, ela não teve esse contato, ela não teve a como é que eu posso dizer? Ela não tem essa quantidade de informações ao seu dispor, diferentemente do adulto. O adulto ele já teve esse contato, ele já passou por essa experiência. Em algumas situações ele já até trabalha diretamente com isso. Então a ele é mais possível, né, abstrair mais conceitos relacionados a isso. Então essa é uma grande questão que precisa ser levada em consideração. A criança e a visão adequada que tem que se ter dela, não como um adulto em miniatura, mas um ser humano em formação que precisa viver adequadamente seus processos. E todos nós aqui sabemos quais são as consequências de você pular as etapas da infância de uma criança, né? De um ser humano. Então, é importante que a gente permita que essas crianças elas vivam a sua infância de fato com tudo aquilo que é preciso viver, né? Todas as etapas formativas, todos os processos de aprendizagem, né? O desenvolvimento das habilidades e das competências, a criança realmente precisa viver e precisa passar por todos esses processos adequadamente e no tempo correto na sua infância, certo? E aí, um dos pontos que a gente traz para a discussão, por exemplo, é a questão da alfabetização. Então, a gente olha para a alfabetização infantil e pergunta de quem é, afinal de contas, a responsabilidade de alfabetizar uma criança. Então, vamos olhar o conceito de forma geral. Anteriormente, alfabetizar era uma prioridade, né, que acontecia ali por volta dos 7 anos de idade. E aí, às vezes, os professores de educação infantil, eles se eximiam, né? Tipo assim, não é serviço meu, não é trabalho meu, de fazer qualquer trabalho relacionado à alfabetização, já que eles diziam que essa era uma função do ensino fundamental, do professor de ensino fundamental. E aí, com essa descoberta, tudo bem, assim, você pode assistir a aula gravada depois quando a internet estiver melhor. Depois vocês avisem a colega de vocês, tá? Então, com a descoberta de que a criança ela constrói hipóteses, né, sobre a escrita, desde que ela toma contato com esse mundo gráfico, né, que geralmente acontece desde que ela nasce, então saiu essa função do ensino fundamental e voltou para as mãos da educação infantil. Então passou a ser da educação infantil a responsabilidade de alfabetizar a criança. E aí os papéis se inverteram no fim das contas. E muitas vezes a gente acaba ouvindo do professor de ensino fundamental que ele não pode fazer nada se a criança chegou naquele ano, né, em que ele é professor daquela criança, sem que essa criança esteja de fato, né, alfabetizada. Só um minuto, por gentileza. Pois bem, isso é muito normal. Eu acredito que se alguém aqui porventura já trabalha em escola, já tiver vivido alguma experiência como essa, pode até usar o recurso aqui, levantar a mão, para a gente poder partilhar um pouco dessas experiências, tá? Se alguém porventura já passou por isso, já viu isso, já presenciou, enfim.
que é o que às vezes acontece nas escolas. Isso é algo lastimável, porque fica naquele jogo de um joga para a costa do outro e o tempo não espera isso. Então a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai passando ano após ano, sendo, né, empurrada com a barriga pelo professor, né, que não se preocupa em querer alfabetizar essa criança, e o resultado é uma má formação das capacidades que essa criança deveria ter. Então, ela vai se tornar um adulto que vai certamente ter muitos problemas do ponto de vista da sua formação de modo geral. Então, eu já particularmente, né, eu já lecionei essa disciplina para outras turmas de pedagogia e outras oportunidades, e eu já ouvi assim alguns relatos de professores que não estão assim, colegas, né, que contam a experiência de já terem ouvido e visto, né, professores que não estavam preocupados, né, com a alfabetização da criança. Então pensa assim, a criança, eu sou professor de terceiro ano. A criança chegou aqui no terceiro ano sem saber escrever, sem saber ler, não é função minha ensinar essa criança a fazer isso agora. Quem deveria ter feito isso era o professor de educação infantil. E fica ali empurrando a criança com a barriga o semestre inteiro, né? Ou melhor, o bimestre inteiro, o ano inteiro, e aprova aquela criança para o ano seguinte, sem que ela saiba fazer coisas que são essenciais para o seu processo de ensino-aprendizagem, que é ler e escrever. Isso prejudica a criança lá na frente, né? Porque imaginem, tentem imaginar, né? Eu não sei se alguns de vocês aqui têm filhos, né, pequenos que estão passando por essa fase da infância. Tentem imaginar como seriam os filhos de vocês com 8, 9 anos de idade, sem saber ler, sem saber escrever. E o professor dos seus filhos, a professora dos seus filhos, não está preocupada com isso, né? Ou seja, virou um jogo de assim, eu faço isso, isso e aquilo e acabou. Ou seja, a preocupação, não estou dizendo que é o caso de todos os professores, né? Mas sim, existem muitos professores por aí que fazem isso, né? Que tem essa visão, com a licença da expressão, medíocre, né? Então, infelizmente, isso é muito comum. A gente chegar numa escola e ver que o professor não está preocupado, né? Com a visão de que o professor ele tem que ser além daquilo que ele faz, né? Ele não está lá simplesmente só para ensinar um conteúdo, passar uma prova e aprovar o aluno para o ano seguinte. A função do professor não é essa. A função do professor é facilitar a aprendizagem. Então, se o aluno tem uma dificuldade que veio de outro ano, o professor ele tem que ter consciência de que é ele que vai facilitar essa aprendizagem para o seu aluno. Independente se era para ele ter, se era para ele ter aprendido isso no maternal, se era para ele ter aprendido isso no primeiro ano, no segundo ano, na educação infantil, não importa. Porque já se passou a fase que era para esse aluno aprender. Então, quanto mais tempo passa e que o aluno permanece nessa dificuldade, mais eu vou prejudicar esse aluno lá na frente, né? Então é muito importante, eu falo isso até para vocês, futuros pedagogos, levem isso sempre em consideração, né? A função do professor não é só chegar numa sala, encher um quadro com conteúdo, no final do ano aplicar a prova e aprovar ou reprovar aluno. Não é essa a função do professor, né? É você de fato se preocupar com a aprendizagem do seu aluno, ele é uma criança, né? Especialmente para vocês que a pedagogia trabalha com educação infantil e ensino fundamental. Esse aluno, ele não é um adulto, por exemplo, diferentemente daqui com vocês, que eu posso lidar de outra forma, que eu posso ter diferentes abordagens, né? Aqui já é um contexto totalmente diferente. Vocês são alunos universitários, eu sou um professor universitário, então a abordagem é diferente. Mas na pedagogia isso não acontece, porque você está lidando com criança. A criança ela não tem o seu cognitivo totalmente formado. A criança ela não tem as suas habilidades e competências totalmente formadas. A criança ela não tem esse processo de ensino-aprendizagem tão bem definido na sua cabeça. Então,
Se o professor, independente do ano que ele é professor, não facilitar isso para a criança vai continuar tendo dificuldade, atrás de dificuldade, atrás de dificuldade, e no fim das contas a criança não vai aprender nem aquilo que você propõe para ela, e logicamente não vai aprender aquilo que ela deveria aprender lá atrás. Era para outro professor ter feito aquilo? Era. Mas se ele não fez, eu vou dizer, a culpa é do professor, eu vou cruzar meus braços e não vou fazer nada quanto a isso, né? O professor, de fato, professor é aquele que se preocupa se seu aluno está aprendendo. E se o aluno não sabe ler nem escrever, o que mais ele vai conseguir fazer, né? Então, daí a gente observa a importância, que abro esse parêntese para falar sobre isso, exatamente da questão da língua portuguesa, que muita gente ignora. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos. Eu acho que alguns rostos aqui que eu estou vendo aqui na chamada, que já foram meus alunos em outras oportunidades, né? O Marcos Juan, a Cristiane, o Marinaldo. Deixa eu ver se acho mais alguém aqui. Acho que a Tamir já foi minha aluna também. A Patrícia, né? Que já tiveram aula comigo em outros semestres, outras oportunidades. Já sabem muito bem o quanto eu enfatizo isso com os meus alunos, né? Especialmente vocês. Vocês serão e são educadores, né? Qual é o sentido de você ser educador se você não consegue sequer se comunicar de forma adequada, né? Então as pessoas desprezam a língua portuguesa hoje, e isso é muito grave, muito grave. Eu já tive professores na minha faculdade, na minha graduação, na minha especialização que não tinham o menor cuidado com a língua portuguesa. Eu não consigo nem mensurar para vocês o quanto isso é grave, né? Porque a pessoa despreza a sua língua pátria. A pessoa não tem capacidade de se comunicar, não sabe escrever um texto adequadamente, não sabe falar com eloquência, com coesão, usando palavras adequadas, conjugando verbos adequadamente, com uma amplitude vocabular boa, sem tantos vícios de linguagem, né? Fazer uma boa leitura, ter uma boa dicção. Isso é muito grave. Então, se você sabe, eu estou falando isso para vocês de forma geral. Então, se vocês, algum de vocês aqui, sabe que tem dificuldade, poxa, caramba, a minha leitura é muito ruim, eu travo muito, eu gaguejo, ou então eu tenho dificuldade de falar em público porque eu sinto vergonha, eu sinto timidez, ou então eu não sou muito bom com as palavras, né, como a maioria das pessoas dizem. Essa é a hora de vocês começarem a trabalhar isso. Ah, eu não sei escrever texto, eu erro um monte de coisa. O que mais tem por aí na internet, e aí a importância da internet para essas coisas, né? O que mais tem por aí é curso que você pode fazer, curso de redação. O que mais tem por aí é professor de língua portuguesa para te ajudar, né? Eu já lecionei língua portuguesa aqui na Unip também. Estou à disposição caso vocês precisem. E é algo que eu valorizo muito, gente. Sem aprender o mínimo de linguagem, você não consegue aprender nenhuma outra ciência. Nenhuma. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo. Então, desde logo, desde aqui a faculdade, desde aqui a academia, preocupem-se com o português de vocês, com como vocês leem, com como vocês falam, com como vocês escrevem, né? Isso é fundamental, fundamental. Vocês vão me agradecer por isso um dia, por eu estar batendo tanto nessa tecla com vocês, certo? Saber falar, saber escrever, saber ler, né? Com uma qualidade boa, com uma fluência boa. É a língua pátria, gente, é o mínimo, é a obrigação do brasileiro saber adequadamente falar português. A gente vê muita gente preocupada em saber falar inglês, em saber falar espanhol, em saber falar italiano, em saber falar 300 línguas diferentes, mas não se preocupa em aprender o português, que é o básico. A pessoa sabe escrever, canta uma música que é uma beleza, em inglês, em francês, em espanhol, sei lá o quê, mas na hora de escrever uma redação cheia de erros gramáticos, né, gramaticais, desculpa, ortográficos, não sabe. Isso é grave. A gente tem que valorizar a nossa língua. É uma língua muito bonita e utilizada em vários países do mundo, apesar de muito difícil, né? Mas tem uma beleza muito grande. Então, vocês, enquanto educadores, precisam dominar a língua portuguesa. E eu, sempre que possível, eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Então,
A alfabetização, ela é função, sim, da educação infantil. Mas se o aluno não foi alfabetizado no tempo adequado, quer dizer que eu, professor de primeiro, segundo, terceiro ano, vou abrir mão disso? Não. Eu tenho o direito e diria eu até o dever de trabalhar a alfabetização com essa criança. Claro, sinalizando isso junto, né? Orientação pedagógica, né? Família, ó, essa criança aqui não aprendeu a ler, a escrever no tempo certo, não foi alfabetizada no tempo certo, e agora a gente precisa fazer um trabalho conjunto aqui para verificar essa questão aqui, porque isso é algo fundamental para que ela consiga desenvolver qualquer outra habilidade, qualquer outra competência, certo? Outro ponto que é tratado aqui, né? A transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, né? Por que a gente fala um pouco sobre isso? Porque a educação infantil, ela não chega a ter tanto um caráter avaliativo, né? Do ponto de vista, a criança vai aprender conteúdo X, né? Vai aprender sobre isso, isso aqui, e vai fazer provas e vai fazer avaliações ali e pronto, vai ser aprovada ou não vai ser aprovada, né? Isso é quase impossível. Você não visualiza, né, criança reprovada na educação infantil, né? Eu particularmente nunca vi isso acontecendo. Então, quando a criança sai da educação infantil e inicia o ensino fundamental, ela tem um mundo completamente diferente. Por quê? Porque na educação infantil, o que mais se é trabalhado é o lúdico, né? Você trabalha com a questão do filme, da música, do teatro, das artes de forma geral, né? As brincadeiras, que não trazem, e que apesar de terem o seu sentido pedagógico, elas não trazem tanto o sentido do conteúdo massivo, assim, pesado propriamente dito, né? O conteúdo pelo conteúdo, né? É um entretenimento para a criança que ajuda que faz com que ela desenvolva habilidades e competências básicas para que ela esteja pronta para para o ano seguinte. Então, quando ela vai para o ensino fundamental, isso é uma quebra que acontece para essa criança, né? Porque ela já no ensino fundamental, ela já não tem mais tanto o foco no lúdico, não tem mais tanto foco nas artes, ou seja, ela começa a aprender conteúdos de fato, né? Ela já começa a aprender sobre a regrinha do R, a regrinha do S, né? Onde usar S, onde usar o Z, onde usar dois S, onde usar o cedilha, ela já começa a aprender aritmética básica, né? As operações de soma e subtração, ela já começa a aprender sobre as cores, né? As cores primárias, secundárias, terciárias, ela já começa a aprender sobre os nomes das regiões, os nomes dos continentes, dos países, dos rios, né? Ela já vai começando a aprender coisas básicas que na educação infantil ela não via. Então, esse período de transição, por assim dizer, ele precisa ser muito bem trabalhado, justamente porque existe um perigo de você traumatizar a criança no meio desse momento, né? Então, é importante que haja esse cuidado, né? Essa mudança realmente muito gradativa naquilo que o professor está fazendo, né? E a gente viu, né, na última aula a questão de como eu posso dizer, algumas questões, né, que são relacionadas ao cuidado da criança, a essa transição da criança do seu ambiente familiar para o ambiente da escola. E nesse momento, quando a criança passa do ensino
da educação infantil para o ensino fundamental, a gente percebe uma outra transição, né? Que é o momento em que ela sai da educação infantil, onde ela é focada no lúdico, onde o lúdico é trabalhado sempre, e ela vai para ela vai para a educação infantil, que a partir dali ela tem uma aprendizagem muito mais focada. Então, isso é muito importante, né? Com essa diferença, é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, com essa diferença, né, de 1 mês, 2 meses ou 1 ano, de repente, a criança não precisa mais brincar. A criança deixou de ser criança só porque ela saiu da educação infantil. Então, é muito importante, né, nessa linha de raciocínio, a gente trazer algumas reflexões sobre a avaliação, né, na educação. Para que ela serve? Qual que é a função da avaliação, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado sob muito, muito, muito cuidado, né? De você não acabar quebrando de forma muito abrupta, né, o sentido da infância da criança e aquilo que ela faz na escola, certo? E outro ponto muito, 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 muito importante para a gente finalizar, nosso tempo já está acabando, né? Temos 15 minutos ainda de aula. Errar é normal. Eu sempre falo isso aqui para vocês, inclusive, né? Que eu sempre gosto de dizer que a academia é momento de errar. Se vocês querem errar alguma coisa na área de vocês, errem aqui. Não errem na escola, não errem na sala de aula. Errem aqui, certo? Por isso que eu falo, se você quer trazer uma opinião, se você quer conferir se alguma coisa está certa ou se está errada, né? Faça aqui. Aqui você não vai ter o perigo de ser criticado, de você ser condenado por você errar. O momento de errar é que aqui a gente aprende, entende? Então entendem? A mesma coisa é com a criança na escola. Então, a escola é o local da criança errar. Então, desde que seja né, na medida do possível, um erro lógico, para que ela aprenda, para que ela caminhe para o aprendizado. E o professor tem que facilitar isso, né? Então, o que eu já percebi bastante, e eu já vi experiências assim, já vivenciei experiências assim, e já ouvi de outros colegas de vocês, né, outras turmas de pedagogia aqui da faculdade, sobre isso, é que o que acontece? Às vezes, o pai e a mãe, não são todos os casos, mas às vezes existem pais que não, não permitem a criança errar. Como se, aí volta para aquela questão. É como se a criança fosse vista como um adulto em miniatura que soubesse de tudo. E a criança é um processo, ela está vivendo um processo de formação, né? E o que acontece? Às vezes eu já ouvi, já soube de casos, né, de crianças que às vezes elas são maltratadas pelo pai, pela mãe, né, quando elas erram. Às vezes vão fazer o dever de casa e erram alguma coisa, e o pai e a mãe brigam e gritam com a criança, às vezes até xingam, quando não batem, né, na criança porque ela errou alguma coisa do seu dever de casa. Isso é absurdo. Isso é algo fora do normal. Por quê? Porque você traumatiza a criança, né? Você não pode simplesmente traumatizar a criança por aquilo que você acredita que é certo, que é errado, e por achar que a criança sabe de tudo, porque se ela soubesse de tudo, ela não estava na escola. E o adulto, o pai e a mãe, provavelmente também não teria passado pela escola também, né? Então, eu já vi casos de crianças que, assim, dentro da sala de aula, quando elas erram alguma coisa que o professor diz que está errado, a criança fica extremamente nervosa, né? A criança fica tensa, ela fica ansiosa, ela fica retraída, ela às vezes até chora, porque ela acha que o professor vai fazer assim como o pai e a mãe fazem em casa, vão gritar, vai xingar, vai bater, né? E isso é um grande termômetro para a gente avaliar como nós de fato estamos enxergando essas crianças e como nós estamos conduzindo esse processo de ensino-aprendizagem em conjunto com a família,
né? Vocês sabem muito bem que educar é papel da família e papel também da escola, é um trabalho conjunto, né? Então, se a família não colabora, a criança não vai conseguir aprender do jeito certo e vice-versa, né? Então, permitam que a criança erre no limite aceitável, no limite saudável, né? E conduzam essa criança para aquilo que é correto, né? Em relação ao que está sendo ensinado, ao que está sendo proposto na sala de aula, sem condenar, sem julgar, não, tá errado isso aqui, erro, não. Olha, não é por aqui, né? Eu acho que você, né? Acho que não é essa aqui a resposta. Olha, bora pensar aqui de novo, volta para o zero, bora tentar de novo, né? Sem condenar a criança, que a criança, apesar de ser pura, ela tem sentimentos e às vezes a criança acaba carregando traumas e trazendo sentimentos que vêm da sua casa. E elas levam isso para a sala de aula, né? Então, inclusive é muito interessante vocês perceberem esse tipo de comportamento e reportar para a família e ensinar para a família que o erro na criança, na infância, ele é algo normal e que faz parte desse processo de ensino-aprendizagem da criança, certo? Eu vou aqui abrir o espaço, se vocês, tá, o microfone de vocês está liberado, é só usar no aplicativo, tá? Se vocês quiserem fazer alguma contribuição, alguma colocação, tirar alguma dúvida, tá? Vocês podem desmutar o microfone de vocês, tá bom? Oi, professor. Oi, Marinaldo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. E, professor, é por isso que existe a situação da questão de uma avaliação diagnóstica, né, professor? Que é muito importante nesse momento, tanto na educação infantil quanto no fundamental, que é para a gente partir de um pressuposto, né, para saber em que pé está a situação da aprendizagem desse aluno, não é verdade? É interessante a gente saber onde o aluno errou, pecou, não aprendeu, para a gente poder dar esse prosseguimento. Como o senhor mesmo colocou lá no início da aula, com relação à questão da educação infantil, que antigamente era apenas brincadeira, né? Hoje a gente já se trabalha é, propriamente dito assim, com os conteúdos básicos, né? Lá na educação infantil, para que quando eles cheguem no fundamental 1, eles não cheguem tão cru. Então, a responsabilidade é inteiramente do professor que está no momento na sala de aula, né? Não importa se por de lei, o professor lá da educação infantil. Oi. 9h10. Que horas tem? 9h03. Oi, tem um microfone aberto aí. Tem o microfone aberto aí. Oi. Sim, dando continuidade. Quebrou a linha de raciocínio, professor. Tá me ouvindo aí, professor? Não, eu tô ouvindo, desculpa. Não, eu tive que mutar. Gente, vamos só respeitar a fala do nosso colega, tá? Como já tem um microfone falando, evitem abrir os microfones de vocês, tá? Senão, infelizmente, vou ter que ser um pouco arbitrário e mutar todo mundo para deixar só o microfone dele aberto, tá bom? E quebrou um pouquinho a linha de raciocínio. Mas enfim, então é isso, professor. Você está falando sobre a questão de que a educação infantil agora são trabalhados alguns conteúdos mais básicos, né? Isso, aham. Aí, independente, por exemplo, quando o aluno chega no primeiro ano, se ele teve carência numa determinada situação, na questão da aprendizagem, é tarefa do professor do primeiro ano parar e alfabetizar ele de fato, né? Para que mais na frente ele não tenha prejuízo, né, professor? Ok? Essa é um pouquinho da minha É muito contribuição. importante isso, né? Que essa visão que o professor tem que ter de fato, de que ele é o professor, né? A partir daquele momento que o aluno está ali, que não, é que esse aluno é meu, eu sou o professor dele.
Não é mais o professor de educação infantil, não é mais o professor do primeiro ano, do segundo ano, qualquer que seja o ano. O professor dele agora sou eu. Então, agora é minha responsabilidade fazer com que esse aluno aprenda. E se ele tem alguma carência, como o Marinaldo bem colocou, né? Se ele tem alguma carência, seja ela qual for, e claro, que ela seja, como eu posso, que ela seja importante para aquilo que aquele ano propõe para a criança, para sua aprendizagem, né? Cabe a mim agora iniciar, liderar essa correção, né, educacional na criança. Correção no sentido de que, ó, se a criança tem alguma carência na escrita, por exemplo, a criança tem uma dificuldade para escrever, não tem coordenação motora, enfim, eu, professor de terceiro ano, de quarto ano, quinto ano que seja, eu tenho que chegar com o meu coordenador pedagógico e com a família, olha, eu identifiquei que essa criança aqui tem um pouco de dificuldade, ela não tem coordenação motora para escrever adequadamente, por isso a caligrafia dela não é tão boa. Então a gente vai começar a trabalhar em cima disso, disso e disso aqui para resolver esse problema. Ponto. Eu não vou simplesmente chegar e dizer assim, ah, mas o problema foi do professor de educação infantil que não fez o que deveria fazer, que não sei o que, não sei o que lá. É como eu gosto de dizer. O problema está ali. O problema já existe, né? Você discutir em torno do problema não vai levar a nada. Você vai continuar na estaca zero, parado no mesmo lugar. Então, as discussões para você remediar esse tipo de problema com as crianças, né, com essas falhas, essas carências de aprendizagem, as discussões têm que ser em torno das soluções. As soluções é que vão, de fato, remediar o problema. E não simplesmente discutir em cima do problema, porque o problema já existe. Né? Então não vai adiantar nada. Né? Mas nada, eu vou só te permitir essa última fala, porque a Audileia também quer contribuir um pouquinho para a aula. Tá? Pode falar. E assim, professor, a questão do conteúdo propriamente dito, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, se o aluno não foi alfabetizado, aí é obrigação do professor esquecer conteúdo e alfabetizar esse aluno. Eu penso assim, professor. Sim, é isso, é o professor que para tudo. A função do professor é exatamente essa. Então, às vezes, acontece até comigo, muitas vezes, aqui na universidade, entende? Se eu percebo que meu aluno deveria saber de alguma coisa da minha disciplina, do meu conteúdo, que ele não sabe, que ele não aprendeu, nem que seja por 5 minutos, eu paro tudo, eu paro todo o meu planejamento e eu volto para ensinar para esse aluno aquilo que ele precisa saber, que seja importante para a minha disciplina, para que ele desenvolva aquilo que é necessário. Para a criança, mais ainda, né? Então, é sempre essa visão que o professor tem que ter, né? De entregar para o aluno aquilo que ele realmente precisa. E não simplesmente culpar o seu colega lá de 2, 3 anos atrás, porque, teoricamente, né, não fez aquilo que deveria ser feito, certo? Audileia, você pode desmutar e falar se você quiser ainda, tá bom? Fica à vontade. Só uma pergunta, professor. Pode falar. Quando a gente pega essas crianças das creches, né, do ensino na infância, é muito importante também que os pais contribuam, né, com a educação, porque às vezes o professor arranja os melhores métodos para ensinar e muitas das vezes a criança não tem o entendimento, não consegue, né? É importante que os pais ajudem em casa a ensinar também, né, a fazer, porque eu já trabalhei também com a educação infantil e às vezes a gente manda atividade para casa e a criança traz do mesmo jeito que a gente manda. Então, aí a gente percebe que os pais não participam, né, da vida, do desenvolvimento do ensino, da aprendizagem dessa criança, né? Porque nós, como professores, sim, a gente tem que ensinar, mas eu acredito que os pais também tenham que contribuir um pouco também, né, professor? Com certeza. Isso na verdade... Desculpa, pode terminar. Não, pode concluir, professor.
É só porque assim, nosso tempo já tá estourando, que eu ia dizer o seguinte, né? Que assim, a questão do ensino, né? Essa questão da família é algo fundamental, gente. É, quando vocês forem trabalhar com isso, ou aos que já trabalham com isso, gente, não eximam a família do papel que ela tem no ensino da criança. Porque a questão de trazer a família para essa relação de ensino-aprendizagem não é algo que foi inventado da cabeça de alguém, não é algo que foi simplesmente imposto porque alguém acha que é, né? Isso é a lei que manda, né? A criança, até o ser humano até os 18 anos, ele é responsabilidade total dos seus responsáveis legais, seja do pai, da mãe, geralmente, né? Então, você tem que trazer os responsáveis dessa criança para próximo disso. Então, realmente, como a Audileia falou, não adianta nada o professor ter os métodos mais mirabolantes de ensino e tal e coisa, mas chega na hora a família não ajuda. Então, essa é aí, mais uma vez, a importância da reunião de pais e mestres, ou reunião de pais, né, como geralmente é chamado. A reunião de pais é onde você vai chegar com o pai, com a mãe de cada criança e, em casos particulares, você chegar e dizer, ó, essa criança aqui, ó, o seu filho, a sua filha, seu neto, sua neta, enfim, né, tá com essa e essa dificuldade aqui, eu preciso da sua ajuda porque, por conta disso, eu preciso que você ajude nesse sentido lá, quando a criança estiver com você em casa, né, por conta dessa realidade. Ou seja, é trazer a família para perto do seu trabalho, porque não é só obrigação sua, é obrigação também da família, né? A família também fala, também tem que ajudar nisso. E quem diz isso é a lei. É a lei que fala, né? Se você for pegar a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que é uma lei que vocês têm que saber de qual é salteado, tá lá dizendo, se eu não me engano, é no artigo 2º que fala isso, que a educação, ela é um dever do Estado, né? E uma obrigação da família também. Então, a família, sim, tem que participar desse processo, certo? Então, não eximam jamais a família de participar desse processo de ensino da criança, porque isso é fundamental. Se não adianta nada a criança ter um ritmo na escola e quando chegar em casa ela ter um ritmo completamente diferente. Então, a criança nunca vai conseguir, porque ela diariamente vai viver esses choques culturais, né, de um ambiente para outro. E ela nunca vai aprender nada desse jeito. Eu vi levantado a mão mais cedo eu não vi o nome de quem era. Foi a Evelyn. Foi a Evelyn? Você que tinha pedido para levantar a mão para falar alguma coisa ou eu tô enganado? Não sei se a Evelyn tá aí Professor, ainda para fui eu responder. também. Opa, alguém abriu o microfone que eu não Eu, vi. Ah, Luciane. foi a Liciane, isso mesmo. Liciane, bem rapidinho que a gente tá com o tempo super estourado, tá bom? Uhum. Tá bom, professor. É só com relação que nem o Marinaldo estava falando, dos professores, e aí eu já trabalhei na escola e eu vi as situações que eu trabalhava na secretaria também, de professor, por exemplo, ele querer escolher turmas, quando a criança estava na educação infantil, que ela é primeiro período, segundo período, o professor estava escolhendo turma, porque ele achava, não, aquela professora ali, ela não trabalhou legal, aqueles alunos vão me dar muita dor de cabeça. Eu não quero, tipo, querendo escolher. E muitos pais, quando iam confirmar a matrícula, falavam para a gente, poxa, tem como você colocar o meu filho na turma da professora fulano de tal? Porque ela é muito boa, mas aquela dali eu não quero. Aí eles ficavam, tanto o professor querendo escolher, quanto os pais também. Então a gente ficava assim, a gente analisava muito isso. E aí a parte da pedagoga, no caso, sempre estava fazendo reunião com relação a isso. Né, porque isso era nítido na escola, todo mundo observava, funcionário da escola, todo mundo ficava olhando aquelas turmas que se destacavam, e os pais, quando chegavam na confirmação da matrícula, poxa, vai trocar de turma, coloca meu filho com a professora fulano de tal. A gente se sentia até mal quando a gente via que os professores, às vezes, estavam até do lado para fazer isso. Porque às vezes é uma questão muito delicada, isso de querer medir a competência do profissional que tá trabalhando com você, sabe? E claro que assim, a gente não pode querer mensurar, não pode querer achar também
que os professores todos trabalham da mesma forma, né? Alguns professores são mais empenhados, outros nem tanto, por diferentes razões, né? Às vezes o professor não está passando por alguma dificuldade com relação à sua vida profissional, às vezes ele está vivendo alguma situação pessoal muito profunda, pode ser que de repente ele se frustrou com a área, não era bem aquilo, ou às vezes pelo tempo que ele já está trabalhando, a pessoa já fica cansada, né? Então, assim, são N variáveis, muita coisa pode motivar, né? Essa questão de uns serem bons professores e outros não tão bons professores, né? Muita coisa pode motivar isso. Então, de fato, Liciane, é muito triste isso, né, de você perceber que tem pai e mãe, às vezes os próprios colegas, né, que corroboram, né, uns entre outros, né, para assim, coloca esse aluno aqui nessa turma tal, porque esse professor é melhor do que esse, tipo, fazendo juízo de valor sobre o trabalho do colega, que é uma coisa que eu acho extremamente antiética, né? E eu trago isso muito para cá, por exemplo. Eu nem sei quem são os outros 3 ou 2 professores de vocês desse semestre. Também prefiro continuar sem saber. E mesmo se eu soubesse, não estou aqui para dizer que o professor, o meu colega, que é o meu colega, eu tenho que defender meu colega de trabalho, eu não tenho que acusar, eu tenho que defender o meu colega, né? E se ele realmente está com alguma deficiência que eu porventura perceba e eu tenho abertura para isso, eu vou chegar no meu colega, não, olha, meu colega, eu acho que você pode melhorar nesse aspecto, dar um feedback positivo e não condenar o trabalho que o meu colega faz, né? Então é uma coisa que eu carrego muito, por exemplo, eu não deixo nem aluno falar de outro professor na minha aula. Eu acho que se você tem uma opinião X sobre o professor Y, você tem que falar para o professor próprio, não para mim, não para os outros, né? Assim como eu deixo muito aberto a meu respeito, tá? Quer falar uma coisa para o professor Bruno? Fala para mim, eu estou aqui, eu estou no Teams, manda uma mensagem aqui para mim, ou o representante tem meu WhatsApp, é só mandar mensagem, ou seja, é você de fato não ficar se preocupando com o trabalho do outro, com a forma que o outro trabalha, como o outro faz, como é que o outro dá aula, como o outro faz planejamento. Isso não é competência sua avaliar, competência é do pedagogo, né? Do coordenador pedagógico, do diretor escolar, eles que têm a competência para avaliar o trabalho do professor, e não o outro professor, né? Que numa relação de hierarquia está em pé de igualdade com você, né? É muito delicado isso, e infelizmente, como a Licene falou, acontece. Então, essa é muito mais uma questão de ética do que de qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, senhores, tempo já estourado em quase 10 minutos. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Muito obrigado por essa discussão saudável aqui, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma aula muito produtiva hoje com relação a esse assunto. Espero conseguir manter esse ritmo, né, com vocês, trazer conteúdos que a gente possa, de fato, ir discutindo, ir trabalhando, né? Essas colocações, essas contribuições, essas experiências, isso é muito importante trazer para a sala de aula também, tá? A gente volta na próxima terça-feira e relembrando, tá? A aula de reposição de vocês vai ser no dia 9 de abril, na sexta-feira, daqui a 3 sextas-feiras, quase falei errado. Sexta-feira, dia 9, das 8h20 até, no máximo, 10 horas, tá bom? Para a gente poder repor as 2 aulas de vocês que estão pendentes aqui de reposição. Então, muito obrigado, senhores, pela paciência, pelo tempo de vocês. Muito boa noite a todos e até a próxima semana.